Fala, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série B3 Alfabética, onde estamos passando empresa por empresa em ordem alfabética, analisando os fundamentos de cada uma para te ajudar a investir melhor. Atualmente estamos na letra E, então hoje o duelo é entre duas empresas do setor elétrico, a ENGIE e a Elektro. E olha, eu preciso confessar logo de cara, a ENGIE é uma das minhas empresas favoritas na bolsa. Mas isso não significa que ela é melhor do que a Elektro automaticamente. Vamos analisar os números de forma fria e sem colocar clubismo no meio. Então já deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta dos 1.100 inscritos, eu conto com seu apoio, vamos para o duelo. Contextualizando um pouquinho a história de cada uma. A história da ENGIE começou em 1994 com a criação da Nacional Energética pelo Brasil Nacional. Em 1995 fez parceria público-privada com a Furnas para concluir obras de usina hidrelétricas de Serra da Mesa que estava paralisada. Em 1988, a Tracetbel, belga, veio para o Brasil e começou a adquirir concessões de hidrelétricas, incluindo a Gerasul, que veio da privatização da Eletrosul. Em 2007 fez seu IPO na B3 e em 2016 mudou para o nome de ENGIE Brasil Energia, refletindo o rebranding do grupo global. Hoje, a ENGIE é a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil, com 13 gigawatts de capacidade instalada em 120 usinas, entre hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa. Isso representa cerca de 5% da capacidade nacional. E o melhor, 100% de fontes renováveis e com baixas emissões de carbono. Além disso, a ENGIE é detentora da TAG, Transportadora Associação de Gás, com 4.500 quilômetros de gasodutos, a maior malha de transporte de gás natural do país. A empresa é controlada pelo grupo ENGIE, pertencente à França e Bélgica, que é um dos maiores de energia do mundo e tem sede em Florianópolis. Já a Elektro foi criada em 6 de janeiro de 1998, a partir da privatização de ativos da CESP, a Companhia Energética de São Paulo. Em agosto de 98, recebeu a concessão para distribuir energia elétrica em São Paulo e no Mato Grosso. Ela passou por várias mãos, foi controlada pela Aeron, que depois faliu, depois pela Ashmore Energia e em 2011 foi adquirida pela Iberdrola, a gigante espanhola. Hoje, a Elektro faz parte da Neoenergia, subsidiária da Iberdrola, e é uma das maiores distribuidoras de energia elétrica do Brasil. Ela atende 228 municípios, 223 em São Paulo e 5 no Mato Grosso do Sul, levando energia para mais de 6 milhões de pessoas. Opera por 115 mil quilômetros de redes de distribuição e uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados. Agora vamos comparar os indicadores fundamentalistas das duas empresas lado a lado. Começando sempre por ele, o preço sobre lucro. Aqui no preço sobre lucro é como comprar um imóvel para alugar. O PL te diz em quantos anos o aluguel paga o preço do imóvel. A ENGIE tem um PL de 11,95, já a Elektro 10,21. A ENGIE precisaria de 12 anos de lucro para pagar o preço da ação, já a Elektro precisaria de 10 anos, um pouco mais rápido. Ambas estão em patamares razoáveis. A Elektro é um pouquinho mais barata nesse indicador. Já o PVP, o preço sobre valor patrimonial, é como comparar um carro usado. O VPA, que é o valor por ação, é a tabela FIP. E o PVP diz se você paga mais ou menos do que a tabela FIP. A ENGIE tem um PVP de 2,95, já a Elektro 4,71. A ENGIE é negociada quase 3 vezes o seu valor patrimonial. O mercado paga um prêmio moderado por ela. Já a Elektro é negociada muito mais cara. O mercado paga quase 5 vezes o patrimônio dela. A ENGIE nesse ponto é mais barata nesse indicador. Lembrando que o número da tabela FIP seria o 1. O Dividend Yield é o rendimento de um imóvel alugado. Por exemplo, se você compra um apartamento de 300 mil reais e com um aluguel recebe 1.500 por mês, o seu Dividend Yield é de 6% ao ano. No caso da ENGIE, o Dividend Yield dela é de 5,88, já da Elektro 9,35. A ENGIE paga quase 6% de dividendos, o que é bom, mas a Elektro paga quase 10%, o que é excelente, dá quase 1% ao mês. A Elektro é muito superior em dividendos e é uma máquina de renda passiva. A margem líquida. Na margem líquida você imagina que tem uma lanchonete que fatura 10 mil por mês. A margem líquida te diz quanto sobra depois de você pagar todos os seus tributos.
A Engie tem uma margem líquida de 23,87, o que é muito bom. Já a Elektro, 9,53. A Engie transforma quase 24% da receita em lucro, ou seja, de cada R$100 sobram quase R$24, e isso é sensacional. Já a Elektro transforma 9,53% de cada R$100, ou seja, sobra R$9,53. É bom, mas é metade do que a Engie produz. Logo, a Engie é muito mais eficiente operacionalmente. O ROI, o retorno sobre o patrimônio, aqui você investe, por exemplo, R$10.000 no negócio próprio. O ROI te diz quanto rendeu em um ano. A Engie tem um ROI excelente de 24,66%, porém a Elektro tem um ROI ainda melhor, 46,11%. A Engie gera 25% de retorno, seus 10 mil virariam R$12.500, o que é muito bom. Porém, a Elektro gera quase 47%, ou seja, os seus 10 mil virariam R$14.700, o que é um absurdo. A Elektro é muito superior no ROI. O EV/EBITDA. Nesse indicador aqui você pensa, se você quisesse comprar uma empresa inteira, incluindo o pagamento das suas dívidas, quantos anos de caixa operacional você precisaria? A Engie tem um EV/EBITDA de 7,80, já a Elektro 5,96. A Engie custaria em torno de 7 anos, 8 meses de caixa operacional. Já a Elektro custaria 6 anos, um pouco mais barata. Ambas estão em patamares razoáveis, mas a Elektro é um pouco melhor também nesse indicador. Já a dívida líquida sobre EBITDA mostra quantos anos de caixa operacional seriam necessários para quitar as dívidas do banco. A Engie tem 3,13, já a Elektro 2,73. A Engie levaria 3 anos e um pouquinho para quitar suas dívidas. É um pouco alto, mas é controlável. Já a Elektro levaria menos de 3 anos, o que é um pouco melhor. A dívida da Engie é ligeiramente mais alta do que a Elektro, mas nada muito preocupante para uma empresa do porte dela. É normal em empresas de geração de energia que precisam investir pesado em obras de longo prazo, como barragens, parques eólicos, entre outros. O KGR de lucro dos últimos 5 anos. A analogia aqui é simples. Pense no histórico de quando a lanchonete cresceu em lucro. Se há 5 anos ela lucrava 10 mil por mês e hoje ela lucra 30 mil, o lucro dela cresceu bastante. A Engie tem um KGR de 15,53, já a Elektro 2,52%. Ou seja, a Engie cresceu o lucro em 15% ao longo do ano, o que foi um crescimento muito forte. Já a Elektro cresceu apenas 2,52% ao ano. A Engie é muito superior em crescimento de lucro. Agora vamos calcular o preço justo usando a fórmula de Benjamin Graham, onde a fórmula é: o preço justo é igual a raiz de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor por ação. A Engie tem um lucro por ação de 2,66, já um valor por ação de R$ 10,77, tornando ela com um preço justo na casa dos R$ 25,40. O preço atual dela está por volta de 31,51, ou seja, ela está em torno de 24% acima do seu preço justo. Já a Elektro tem um lucro por ação de 4,80 e um valor por ação de R$ 10,42, tendo um preço justo na casa dos R$ 33,55, tendo um preço atual de 49,08. Ela está 46% acima do seu preço justo. Agora eu vou analisar as duas e te dar a minha opinião sobre cada uma delas. Começando pela Engie. A Engie é uma empresa espetacular. Possui uma margem líquida alta, um ROI muito bom, um crescimento de lucro de quase 15% ao ano. É a maior produtora privada do Brasil, detentora da maior malha de gás natural do país. Ela tem números e diferenciais muito fortes. Tem seu ponto negativo, claro. A dívida de 3 vezes o EBITDA é um pouco elevada em comparação com o patrimônio, sim, mas isso é normal para empresas de geração de energia que precisam fazer investimentos gigantescos em hidrelétricas, parques eólicos e linhas de transmissão. São obras de bilhões de reais que levam anos para se construir. Mas o importante é que a dívida é de longo prazo e é bem estruturada. E a empresa também gera caixa operacional de forma forte para honrar esses compromissos. Também como ponto negativo tem o PVP acima de 1 e o fato dela estar 24% acima do seu preço justo. Mas aqui eu vejo mais como um prêmio merecido por uma empresa desse porte, com essa qualidade operacional e esse histórico de crescimento. Para quem busca uma empresa de energia com crescimento e diversificação, além da governança de classe mundial, a Engie é excelente.
Já a Elektro é para quem tem foco em renda passiva. Ela tem um ROI muito alto, o que é muito bom, tem um dividend yield de quase 10%, com payout de 100%, ou seja, ela distribui todo o lucro. É uma máquina de dividendos. Também tem uma dívida controlada. O negócio é regulado e previsível. Você sabe exatamente o que esperar. Todo mês cai dinheiro na sua conta. Mas ela tem pouco crescimento. O lucro cresceu apenas 2,5% ao ano nos últimos 5 anos, o que mostra praticamente uma estagnação. A margem líquida de 9,5% é boa, mas é muito inferior à da Engie de 23%. E ela está 46% acima do seu preço justo, o que eu acho um prêmio um pouco alto, mas que reflete o apetite do mercado por ações pagadoras de dividendos. Se você quer viver de dividendos, dormir tranquilo e não se importa com o crescimento, a Elektro é uma ótima opção. Se eu tivesse que escolher uma, eu escolho a Engie. E não é só por ser a minha favorita, é pelos números do crescimento dos lucros. Uma empresa de excelência tem que dar lucros e esse é o caso da Engie. Lembrando, isso não é recomendação de compra, você precisa analisar e seguir a sua estratégia de investimento. Esse vídeo é apenas para educação financeira. E aí, e você? Qual você escolheria, a Engie ou a Elektro? Você prefere um crescimento de 15% ao ano ou dividendos de quase 10%? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E se você curte esse tipo de análise com analogias do cotidiano, comparação lado a lado, sem enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda a bater aquela meta dos 1.100 inscritos e ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos episódios da nossa série B3 Alfabética. Até o próximo vídeo, invistam com sabedoria. Fui!